Meu nome é Margarida Santos e tenho 66 anos. O que vou contar mudou minha vida para sempre. O funeral do meu marido Ernesto foi o dia mais silencioso da minha existência. Lá, ao lado do seu túmulo, recebi uma mensagem de um número desconhecido que me fez gelar. Estou vivo. Não sou eu no caixão. Respondi com as mãos trêmulas. Quem é você? A resposta tirou meu fôlego. Não posso dizer. Eles estão vigiando. Não confie nos nossos filhos. Naquele momento, minha alma se partiu em duas. Meu mundo desmoronou quando vi Carlos e Henrique, meus próprios filhos, de pé ao lado do caixão com expressões estranhamente calmas. Algo estava errado. Suas lágrimas pareciam forçadas, seus abraços frios como gelo. Durante 42 anos, Ernesto foi meu companheiro, meu refúgio, minha razão de viver. Conheci-o aos 24 anos, na pequena vila de Ribeira do Tejo. Crescemos nas mesmas estradas poeirentas, compartilhando sonhos modestos. Eu limpava casas para sustentar minha mãe doente, enquanto Ernesto consertava bicicletas numa pequena oficina que herdou do pai. Éramos pobres, mas felizes. Tínhamos algo que o dinheiro não podia comprar: amor verdadeiro. Lembro-me da primeira vez que ele falou comigo. Era uma manhã de terça-feira. Eu caminhava para o mercado com meu vestido verde desbotado e sapatos gastos. Ele saiu da oficina com as mãos manchadas de graxa e sorriu para mim com uma timidez que me fez apaixonar instantaneamente. Bom dia, Margarida, disse ele com uma voz suave. Quer que eu veja a sua bicicleta? Eu nem tinha bicicleta, mas inventei uma desculpa só para falar com ele. Aquela conversa virou encontros sob o grande carvalho na Praça da Vila, depois promessas de amor eterno e finalmente um casamento simples cheio de esperança. Os primeiros anos foram difíceis. Vivíamos numa casa de 2 quartos com telhado de zinco. Quando chovia, colocávamos panelas pela casa para apanhar as goteiras, mas éramos felizes. Ernesto trabalhava de sol a sol na oficina e eu costurava roupas para as mulheres da vila. Quando Carlos nasceu, achei que meu coração explodiria de felicidade. Ele era um bebê lindo, com os olhos grandes do pai e meu sorriso. 2 anos depois, chegou Henrique, igualmente perfeito. Criei-os com todo o amor do mundo, sacrificando minhas próprias necessidades pelas deles. Ernesto era um pai maravilhoso. Aos domingos levava-os para pescar no rio, ensinava-os a consertar coisas com as mãos e contava histórias antes de dormir. Eu os alimentava, vestia e confortava quando choravam. Éramos uma família unida, ou pelo menos era o que eu acreditava. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Carlos, o mais velho, sempre foi ambicioso. Desde pequeno perguntava por que vivíamos de forma tão simples, por que não tínhamos um carro como outras famílias. Henrique seguia-o em tudo, como sempre fazia. Quando Carlos completou 18 anos, Ernesto ofereceu-lhe um trabalho na oficina, mas ele recusou com desprezo. Não quero sujar as mãos como você, pai. Vou ser alguém importante. Essas palavras feriram Ernesto profundamente, embora ele nunca me dissesse. Eu o via sentado na varanda à noite, olhando as estrelas com um olhar triste. Seu filho não rejeitou apenas seu trabalho, mas todo o seu modo de vida. Os anos passaram e, para minha surpresa, Carlos conseguiu fazer um nome no mundo dos negócios. Conseguiu um emprego numa imobiliária na cidade. Henrique seguiu-o pouco depois. Ambos começaram a ganhar dinheiro, muito mais do que Ernesto e eu jamais vimos. No início senti tanto orgulho. Meus filhos alcançaram o que nunca conseguimos, escapando da pobreza e construindo uma vida melhor. Mas aos poucos, essa alegria virou tristeza. As visitas tornaram-se menos frequentes, as chamadas mais curtas. Quando vinham, chegavam em carros caros, vestidos com fatos elegantes, falando sobre investimentos e propriedades. Olhavam para nós com uma mistura estranha de pena e vergonha. Mãe, disse Carlos numa das suas raras visitas, vocês deviam mudar-se para um lugar melhor. Esta casa está a cair aos pedaços. Ele tinha razão, mas aquela casa guardava todas as nossas memórias. Era onde criáramos nossos filhos, onde compartilháramos milhares de refeições, onde envelhecêramos juntos. Não era luxuosa, mas era nosso lar. Ernesto, sempre sábio, dizia-me, Margarida, o dinheiro mudou os nossos rapazes. Já não somos suficientes para eles. Eu resistia a acreditar. Continuava justificando as ausências, as chamadas breves, as promessas quebradas. Eles estão ocupados construindo suas vidas, dizia a mim mesma. Um dia voltarão a ser os meninos amorosos que criamos.
Mas, no fundo, sabia que Ernesto estava certo. Perdéramos nossos filhos muito antes de eu perder meu marido. Não imaginava até que ponto nos tornáramos estranhos para eles. A mudança mais drástica veio quando Carlos casou com Joana Almeida, uma mulher da cidade que nunca escondeu seu desdém pelo nosso estilo de vida simples. Na primeira vez que ele a trouxe à casa, ela chegou de saltos altos que afundavam na terra da nossa varanda e com um vestido vermelho elegante que valia mais do que tudo o que eu já possuíra. Prazer em conhecê-la, disse com um sorriso forçado, mal estendendo as pontas dos dedos para me cumprimentar. Seus olhos percorreram nossa humilde casa com uma expressão que eu não conseguia decifrar, mas que me fez sentir pequena. Durante o jantar, Joana mal tocou na comida que preparei com tanto carinho. Mexeu no purê de batata e cortou pedaços minúsculos de frango, mas quase não comeu. Carlos parecia nervoso, pedindo desculpas por coisas das quais nunca tivera vergonha antes. Da próxima vez, levaremos os pais a um restaurante. Sussurrou para Joana, pensando que eu não ouvia, mas ouvi. Cada palavra cortava meu coração como uma faca. Henrique, por sua vez, permaneceu solteiro, mas adotou a mesma atitude distante do irmão. Suas visitas limitavam-se a ocasiões especiais. E mesmo nessas, ele parecia sempre apressado para ir embora. Estava constantemente ao telefone, fechando negócios até durante nossas conversas. Mãe, tenho de ir, dizia sempre antes da hora. Tenho uma reunião importante amanhã cedo. Os domingos em família tornaram-se uma memória distante. Os natais ficaram frios e formais. Meus filhos traziam presentes caros que não precisávamos. Ficavam 2 ou 3 horas e partiam com alívio evidente. Ernesto e eu envelhecíamos sozinhos, confortando-nos mutuamente. Ele continuou trabalhando na oficina, embora suas mãos já não tivessem a mesma força. Eu continuei costurando, mas meus olhos já não eram os mesmos. Vivíamos com nossa pequena renda, orgulhosos por não pedir nada aos nossos filhos bem-sucedidos. Sabe qual é a parte mais triste, Margarida? Disse Ernesto uma noite enquanto tomávamos café na varanda. Não é que eles tenham dinheiro, é que o dinheiro os fez acreditar que não somos mais importantes. Ele estava certo, como sempre. Meus filhos não mudaram apenas financeiramente, mudaram no coração. Não éramos mais seus pais amados. Éramos um lembrete incômodo de um passado que eles queriam esquecer. As coisas pioraram quando Carlos comprou uma casa de 200 mil euros num bairro exclusivo da cidade. Henrique fez o mesmo pouco depois, investindo num apartamento de luxo que custou 150 mil euros. De repente, nossos filhos eram donos de fortunas que não podíamos sequer imaginar. Vocês deviam vender esta casa e mudar-se para uma residência sênior, sugeriu Joana numa de suas raras visitas. Há lugares muito bons para pessoas da vossa idade. Ficariam mais confortáveis. A palavra residência atingiu-me como um tapa. Uma residência sênior. Depois de 40 anos construindo nosso lar, depois de criar esses filhos com tanto amor, eles queriam nos mandar para um lar. Não precisamos de um lar, respondeu Ernesto com a dignidade que sempre o caracterizou. Estamos bem aqui em nossa casa. Mas vi a expressão no rosto de Carlos e Henrique. Eles apoiavam a ideia de Joana. Para eles, éramos um fardo, um problema a ser resolvido da forma mais conveniente. Foi então que as sugestões começaram a ficar mais diretas. Carlos chegou um dia com papéis na mão, documentos que preparara sem nos consultar. Pai, mãe, disse com aquele sorriso falso que aperfeiçoara. Estive pensando no vosso futuro. Esta casa vale no máximo 1.000 euros. Se a venderem, posso adicionar algum dinheiro para que se mudem para um lugar melhor. Para nós, não havia lugar melhor que o lar onde fôramos felizes por décadas. Mas Carlos não entendia isso. Para ele, tudo se resumia a números, a valor monetário. Além disso, continuou, acho que o pai devia se aposentar da oficina, já tem 70 anos, está na hora de descansar. Ernesto olhou para ele com uma tristeza infinita. Filho, trabalhar não é um fardo para mim. É o que me mantém vivo, o que dá sentido aos meus dias. Mas você pode se machucar, insistiu Henrique apoiando o irmão como sempre fazia. Na sua idade, um acidente seria muito perigoso. Suas palavras soavam preocupadas, mas eu sentia algo mais por trás delas. Uma impaciência, uma urgência que eu não conseguia compreender totalmente. Os meses seguintes foram tensos. Meus filhos aumentaram a pressão para que vendêssemos a casa. Trouxeram agentes imobiliários sem nos avisar.
Mandaram avaliar a casa sem nossa permissão. Até começaram a falar sobre o que seria melhor para todos. Olha, mãe, disse Carlos durante um jantar particularmente desconfortável. Joana e eu decidimos ter filhos em breve. Vamos precisar de ajuda com as despesas. Se venderem a casa e se mudarem para um lugar menor, esse dinheiro pode ser uma herança antecipada. Uma herança antecipada? Ele estava pedindo nossa herança enquanto ainda estávamos vivos. A audácia do pedido me deixou sem palavras. Ernesto permaneceu calmo, mas vi sua mandíbula tensa. Filho, quando sua mãe e eu morrermos, tudo o que temos será de vocês. Mas enquanto estivermos vivos, nossas decisões são nossas. Não sejam teimosos. Cortou Henrique com uma dureza que eu nunca vira nele antes. Vocês estão velhos agora. Não podem continuar vivendo no passado. Naquela noite, depois que eles saíram, Ernesto e eu ficamos conversando até o amanhecer. Pela primeira vez em nosso casamento, discutimos a possibilidade de que nossos filhos não fossem as pessoas que pensávamos ter criado. Algo está errado, Margarida, disse meu marido com um olhar de preocupação que nunca vira em seus olhos. Não é só ambição ou impaciência. Há algo mais sombrio por trás de toda essa pressão. Eu não fazia ideia de quão profundamente corretas eram suas palavras. Não podia imaginar que meus próprios filhos estavam planejando algo que mudaria nossas vidas para sempre. Não sabia que a tragédia que estava por vir não seria um acidente do destino, mas uma conspiração cuidadosamente orquestrada pelas duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo. A última conversa normal que tive com Carlos foi 3 semanas antes da morte de Ernesto. Ele veio sozinho, sem Joana, e parecia mais sério que o habitual. Mãe, disse sentando-se à mesa da cozinha, onde tantas vezes tomara café da manhã quando menino, quero que saiba que, aconteça o que acontecer, Henrique e eu sempre cuidaremos de você. Suas palavras me confortaram na hora, mas agora, lembrando-as ao lado do túmulo de Ernesto, elas me faziam estremecer. Porque ele disse, aconteça o que acontecer. O que ele sabia que eu não sabia, o acidente que mudou tudo, aconteceu numa manhã de terça-feira. Ernesto saiu cedo para a oficina, como fazia todos os dias há mais de 40 anos. Eu estava na cozinha preparando seu almoço favorito, purê de batata com carne assada, quando o telefone tocou com uma urgência que me gelou. Senhora, Santos? Perguntou uma voz que eu não conhecia. Ligo do Hospital da Misericórdia. Seu marido sofreu um acidente grave. Precisa vir imediatamente. As palavras se embaralharam na minha mente como tinta na água. O mundo parou. Minhas pernas ficaram moles e precisei me apoiar no batente da porta para não cair. O que aconteceu? Ele está bem? Está vivo? Está na UTI. Senhora, por favor, venha o mais rápido possível. A viagem até o hospital foi um pesadelo enevoado. Minha vizinha, Dora, teve que me levar porque eu tremia tanto que não conseguia segurar as chaves. Durante todo o trajeto, minha mente se recusava a processar o que estava acontecendo. Ernesto era cuidadoso, meticuloso no trabalho. Como isso pôde acontecer? Quando chegamos ao hospital, Carlos e Henrique já estavam lá. Isso me surpreendeu porque ninguém os havia notificado ainda. Pelo menos não eu. Mas, na minha angústia, não prestei atenção a esse detalhe. Mãe, disse Carlos, abraçando-me com uma força que parecia genuína. O pai está em estado grave. Os médicos dizem que uma máquina na oficina explodiu. Ele tem queimaduras graves e um traumatismo craniano. Os olhos de Henrique estavam vermelhos, mas algo em sua expressão parecia errado. Ele parecia mais nervoso do que triste, como alguém esperando por notícias importantes, não como alguém sofrendo pelo pai. Podemos vê-lo? Perguntei desesperada. Apenas familiares diretos, um de cada vez e por no máximo 5 minutos, explicou a enfermeira. Quando entrei naquela sala de UTI, meu coração desmoronou. Ernesto estava conectado a uma dúzia de máquinas com bandagens cobrindo a maior parte do rosto e dos braços. Mal o reconheci. Sua respiração era forçada, artificial, mantida pelas máquinas que apitavam constantemente. Caminhei até sua cama e peguei sua mão, a única parte de seu corpo que parecia intacta. Ernesto, meu amor, estou aqui. Tudo vai ficar bem. Você vai se recuperar, como sempre faz. Por um momento senti um leve aperto em sua mão. Seus olhos se moveram por trás das pálpebras fechadas. Ele estava lutando. Meu guerreiro estava lutando para voltar para mim.
Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Praticamente vivi no hospital, dormindo nas cadeiras desconfortáveis da sala de espera. Carlos e Henrique se revezavam me acompanhando, mas pareciam mais interessados em conversar com os médicos do que em confortar o pai. Ouvi fragmentos de conversas que não compreendi totalmente na hora. Henrique perguntou sobre o seguro de saúde, sobre o custo do tratamento. Carlos falava ao telefone sobre apólices de seguro de vida e beneficiários. "Mãe", disse Carlos no segundo dia, "revimos o seguro do pai. Ele tem uma apólice de vida de 50 mil euros. Há também uma apólice de acidentes de trabalho que pode cobrir até 75 mil euros. Por que ele estava me falando de dinheiro enquanto Ernesto ainda lutava pela vida? Por que se preocupava com seguros em vez da recuperação do pai? "Não me importo com o dinheiro", respondi com rispidez. "Só quero que seu pai melhore." "Claro, mãe", disse ele, mas vi algo em seus olhos que não gostei. Uma frieza, uma calculadora trabalhando enquanto seu pai agonizava. No terceiro dia, os médicos nos deram a notícia mais devastadora da minha vida. O Dr. Pereira, um homem mais velho com uma expressão compassiva, reuniu-nos numa pequena sala. "Senhora Santos", começou suavemente, "o estado do seu marido é crítico. As queimaduras infeccionaram e o traumatismo craniano é mais grave do que pensávamos inicialmente. Precisamos ser realistas sobre suas chances." "O que isso significa?", perguntei, embora meu coração já soubesse a resposta. "Significa que precisamos nos preparar para o pior. Seu marido está em coma induzido. Podemos mantê-lo vivo indefinidamente, mas a qualidade de vida é muito improvável que ele volte a recuperar a consciência." Meu mundo desabou ao meu redor. 42 anos de casamento, uma vida inteira construída juntos, e agora me diziam que tudo estava desaparecendo como fumaça. "Quero que tentem tudo", disse entre soluços. "Não importa o custo, não importa quanto tempo leve." Mas Carlos trocou um olhar com Henrique que me deixou profundamente inquieta. "Mãe", disse Carlos com uma voz que tentava soar compreensiva, "temos que ser práticos. O pai não gostaria de viver assim. Ele sempre disse que nunca quis ser um peso para ninguém." "Um peso?" Explodi com uma fúria que nem sabia que tinha. "Ele é seu pai. Não é um peso. É o homem que os criou, que trabalhou a vida toda para lhes dar o melhor que podia." "Sabemos, mãe", disse Henrique, "mas também temos que pensar em você. As contas médicas vão ser enormes. Podem acabar com todas as suas economias. Dinheiro, sempre o dinheiro. Meu marido estava morrendo e eles calculavam custos. Naquela noite, sozinha na sala do hospital, segurei a mão de Ernesto e falei com ele como se ele pudesse me ouvir. "Meu amor, não sei o que fazer. Os médicos dizem que não há esperança, mas não posso te deixar ir. Não consigo imaginar minha vida sem você." Foi então que algo aconteceu que ainda me arrepia. Seus dedos se moveram levemente apertando os meus, com uma força quase imperceptível. Seus lábios se mexeram como se tentasse dizer algo, mas nenhum som saiu. Chamei as enfermeiras desesperada. "Ele está reagindo, está tentando falar." Mas quando elas chegaram, Ernesto voltou ao estado anterior. A enfermeira verificou os monitores e balançou a cabeça. "Às vezes, há espasmos musculares involuntários, senhora. Isso não significa que ele está consciente, mas eu sabia o que sentira." Ernesto tentou se comunicar comigo. Ele lutou para me dizer algo importante. 2 dias depois, nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, os alarmes das máquinas dispararam. Luzes piscaram. Enfermeiras correram para o quarto de Ernesto. Eu estava cochilando no corredor quando o barulho me acordou. "Não, não, não!" gritei, correndo para o quarto. Os médicos trabalharam por 40 minutos tentando reanimá-lo, mas foi inútil. Às 4h37 da manhã, Ernesto foi oficialmente declarado morto. A dor que senti naquele momento era física, como se meu coração tivesse sido arrancado do peito. Desabei ao lado da cama, abraçando seu corpo ainda quente, recusando-me a aceitar que ele se fora para sempre. Carlos e Henrique chegaram ao hospital 1 hora após a morte do pai. Pareciam preparados, como se esperassem a ligação. Trouxeram papéis, documentos e números de telefone de funerárias. "Já falamos com a funerária da Ribeira do Tejo", disse Carlos enquanto eu ainda chorava inconsolavelmente. "Eles podem buscar o corpo esta manhã. Também contatamos o seguro", acrescentou Henrique. "O processo de reclamação já está em andamento."
Como podiam ser tão eficientes, tão organizados, tão frios apenas 1 hora após perderem o pai? Algo estava errado. Mas minha dor era tão intensa que eu não conseguia pensar claramente. O funeral foi marcado para a segunda-feira seguinte. Carlos cuidou de todos os arranjos sem realmente me consultar. Escolheu o caixão mais simples, o serviço mais curto, como se quisesse acabar com tudo o mais rápido possível. É o que o pai gostaria, disse quando reclamei por não ser incluída nas decisões. Algo simples, sem alarde. Mas Ernesto merecia mais do que essa pressa indecente para enterrá-lo e esquecer. O dia do funeral chegou, nublado e frio, como se o próprio céu chorasse por Ernesto. Usei meu único vestido preto, o mesmo que vestira no funeral da minha mãe anos atrás. Minhas mãos tremiam tanto que Dora teve que me ajudar a abotoar os pequenos botões nas costas. "Seja forte, Margarida", sussurrou minha querida amiga enquanto penteava meu cabelo com cuidado. Ernesto gostaria de te ver forte, mas eu não me sentia forte. Sentia-me vazia, como uma casca sem alma. 42 anos de casamento não se enterram tão facilmente. Cada objeto na casa me lembrava dele. Sua caneca de café na mesa, suas ferramentas na varanda, seu travesseiro que ainda guardava seu cheiro. Quando chegamos ao cemitério, fiquei surpresa com o quão poucas pessoas compareceram. Esperava ver mais colegas de Ernesto da oficina, mais vizinhos, mais conhecidos, mas éramos apenas Carlos, Henrique, Joana, Dora, eu e o padre. Para um homem que viveu 70 anos na mesma vila, que ajudou tantas pessoas, o funeral parecia estranhamente vazio. "Onde estão os rapazes da oficina?" perguntei a Carlos. "Não quisemos incomodar ninguém", respondeu ele rapidamente. O pai era uma pessoa reservada. Teria preferido algo íntimo, mas isso não era verdade. Ernesto amava sua comunidade, preocupava-se com os vizinhos, teria querido que viessem se despedir. Por que Carlos decidira tornar tudo tão secreto, tão apressado? Durante o serviço, observei meus filhos com um estranho desapego emocional. Carlos tinha uma expressão solene, adequada à ocasião, mas seus olhos desviavam constantemente para o relógio. Henrique parecia inquieto, como se tivesse coisas mais importantes a fazer. Joana verificava discretamente o celular por trás do véu preto. Era assim que se despediam do pai, com impaciência e distrações. O padre falou sobre a vida eterna, sobre o descanso merecido, sobre o reencontro com Deus. Suas palavras soavam vazias no meu coração despedaçado. Eu não queria que Ernesto descansasse em paz. Queria que voltasse para casa comigo, que continuássemos a envelhecer juntos, que tomássemos café na varanda todas as noites. Quando chegou a hora de jogar terra sobre o caixão, minhas pernas se recusaram a me sustentar. Dora teve que me apoiar enquanto eu soluçava descontroladamente. O som da terra batendo na madeira era final, definitivo, sem esperança. Foi exatamente naquele momento, ao lado do túmulo do meu marido, que meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. "Estou vivo, não sou eu no caixão." Meu coração parou. As letras dançavam diante dos meus olhos como se eu estivesse alucinando. Estava enlouquecendo de dor. Com as mãos trêmulas respondi: "Quem é você?" A resposta veio imediatamente. "Não posso dizer, eles estão vigiando. Não confie nos nossos filhos." O celular caiu das minhas mãos como se estivesse em chamas. Dora se abaixou para pegá-lo, mas eu a impedi abruptamente. Não podia deixar ninguém ver aquelas mensagens. Não até entender o que estava acontecendo. "Está tudo bem, mãe?" perguntou Carlos, aproximando-se com uma expressão preocupada. Olhei para ele, tentando encontrar alguma pista em seu rosto. Seus olhos pareciam sinceros, mas agora cada gesto, cada palavra, cada expressão parecia suspeita. "Estou bem", menti, guardando o celular na bolsa. "Só preciso ir para casa." No caminho de volta não conseguia tirar aquelas mensagens da cabeça. Seria possível que alguém estivesse fazendo uma brincadeira cruel no pior momento da minha vida? Ou havia realmente a possibilidade de Ernesto estar vivo? Mas, se ele estivesse vivo, quem enterráramos? E, se não estivesse vivo, quem sabia detalhes suficientes sobre nossas vidas para escrever algo tão específico sobre nossos filhos? Naquela noite sozinha em minha casa, que agora parecia um túmulo, repassei cada detalhe dos últimos dias. O acidente de Ernesto fora estranho desde o início. Segundo Carlos, uma máquina explodira na oficina, mas Ernesto conhecia cada parafuso e fio daquele lugar.
Era meticuloso com a manutenção, obsessivo com a segurança. Além disso, como meus filhos chegaram ao hospital tão rápido se ninguém os notificara? O hospital me ligou primeiro. Eu era o contato de emergência. Como souberam do acidente antes de mim? E então havia o dinheiro. Desde o primeiro dia, Carlos e Henrique falaram sobre apólices de seguro e beneficiários como se estivessem esperando por esse momento, preparando-se para ele. Decidi verificar os papéis de Ernesto. Em sua velha escrivaninha de madeira, ele guardava todos os documentos importantes numa caixa de metal. Apólices de seguro, a escritura da casa, documentos da oficina, tudo estava lá. Encontrei a apólice de seguro de vida de 50 mil euros que Carlos mencionara. Mas havia algo que eu não lembrava. A apólice fora atualizada apenas 6 meses antes, aumentando a cobertura de 5 mil para 50 mil euros. Por que Ernesto aumentara o seguro de vida? Ele nunca mencionara essa mudança para mim. E mais importante, quem o sugerira fazer isso? Continuei procurando e encontrei algo ainda mais perturbador. Uma apólice de acidentes de trabalho que eu desconhecia, contratada apenas 2 meses antes de sua morte. 75 mil euros em caso de morte acidental no trabalho. Uma fortuna para uma família como a nossa, mas também uma fortuna tentadora o suficiente para alguém sem escrúpulos. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem do mesmo número desconhecido. Verifique a conta bancária. Veja quem tem movido dinheiro. Desta vez, não hesitei. Essa pessoa, quem quer que fosse, sabia demais para ser um brincalhão. Sabia dos seguros, sabia dos meus filhos, sabia de detalhes que só alguém muito próximo de nós poderia saber. No dia seguinte, fui ao banco, onde Ernesto e eu mantínhamos nossa conta há 30 anos. A senhora Tomás, a gerente que nos conhecia para sempre, cumprimentou-me com condolências sinceras. Margarida, lamento muito pelo Ernesto. Era um bom homem. Obrigada, senhora. Tomás, vim verificar nossas contas. Preciso entender nossa situação financeira. Ela me mostrou os extratos bancários dos últimos 6 meses. O que vi me congelou. Nos últimos 3 meses, grandes saques foram feitos da nossa conta de poupança. 1.000 euros em janeiro, 3.000 em fevereiro, 4.000 em março. Dinheiro que eu não sabia que fora movimentado. Quem autorizou esses saques? Perguntei com a voz trêmula. Seu marido veio pessoalmente, explicou a senhora. Tomás. Disse que precisava do dinheiro para reparos na oficina, mas eu cuidava das contas domésticas. Sabia exatamente quanto dinheiro tínhamos e o que gastávamos. Ernesto nunca mencionara reparos caros na oficina e definitivamente nunca faláramos sobre sacar milhares de euros da poupança. Tem as assinaturas desses saques? Perguntei. Ela me mostrou os recibos. De fato, parecia a assinatura de Ernesto, mas algo na caligrafia parecia errado. Estava muito trêmula, muito incerta para sua escrita normalmente firme e clara. Senhora Tomás, perguntei com o coração acelerado. Ele veio sozinho para fazer esses saques, ou alguém estava com ele? Ela pensou por um momento. Agora que menciona, acho que ele veio com um dos seus filhos 1 ou 2 vezes. Carlos, acho que disse que estava ajudando o pai com a papelada porque Ernesto tinha dificuldade para ler documentos sem os óculos. Carlos, meu filho, esteve envolvido em saques de dinheiro que eu desconhecia, usando os olhos cansados do pai como desculpa. Mas Ernesto via perfeitamente bem com seus óculos, que nunca tirava durante o dia. Naquela tarde, enquanto olhava os recibos do banco repetidamente, recebi outra mensagem. O seguro foi ideia deles. Convenceram Ernesto de que ele precisava de mais proteção para você. Era uma armadilha. Não podia mais negar as evidências que se acumulavam diante de mim. As apólices de seguro misteriosamente aumentadas, os saques de dinheiro não autorizados, a presença de Carlos em transações que eu desconhecia, sua eficiência suspeita na organização do funeral, sua frieza durante a agonia do pai. Mas a pergunta que me aterrorizava era se eles realmente planejaram a morte de Ernesto. Como o fizeram e quem estava me enviando essas mensagens? Como essa pessoa sabia tanto sobre o que acontecera? Os dias seguintes tornaram-se um pesadelo de dúvidas e suspeitas. Cada sorriso de Carlos, cada abraço de Henrique, cada palavra de condolência parecia uma máscara escondendo algo sinistro. Mas eu precisava de mais provas antes de aceitar uma verdade tão horrível quanto a que se formava na minha mente. Meu celular continuou recebendo mensagens do número misterioso. Vá à oficina de Ernesto. Olhe na escrivaninha dele.
Há coisas que você não viu. Decidi ir à oficina pela primeira vez desde o acidente. Carlos dissera que uma máquina explodira, mas, quando cheguei lá, encontrei algo completamente diferente do que esperava. A oficina estava estranhamente limpa, limpa demais para ter sido palco de uma explosão. Não havia marcas de queimaduras nas paredes, nem destroços, nem sinais da destruição que um acidente tão grave deveria ter causado. Onde está a máquina que explodiu? Perguntei em voz alta. Vasculhei toda a oficina e encontrei cada máquina no seu lugar, funcionando perfeitamente. A soldadora, o compressor, a serra elétrica, todas estavam intactas. Qual, então, fora a causa do acidente? Na escrivaninha de Ernesto, encontrei algo que me fez gelar. Uma nota escrita com sua caligrafia, datada de 3 dias antes de sua morte. Carlos insiste que preciso de mais seguro. Diz que é por Margarida, mas algo não parece certo. Não confio nas intenções dele. Abaixo dessa nota havia outra. Henrique trouxe-me uns papéis para assinar. Diz que são para modernizar a oficina, mas não entendo do que se trata. Por que toda essa pressa? Meu marido tivera suspeitas. Ele intuíra as más intenções dos nossos filhos, mas morrera antes que pudesse me contar. Continuei procurando e encontrei um envelope selado com meu nome. Abri-o com as mãos trêmulas. Era uma carta de Ernesto. Minha querida Margarida, se está lendo isto, significa que algo me aconteceu. Nos últimos meses, notei mudanças estranhas em Carlos e Henrique. Eles estão muito interessados no nosso dinheiro, no seguro, em vendermos a casa. Joana está pressionando-os muito. Ontem, Carlos me disse que eu deveria me preocupar mais com minha segurança, porque na minha idade qualquer acidente poderia ser fatal. Não sei porquê, mas essas palavras soaram como uma ameaça. Eu te amo, Margarida. Se algo me acontecer, não confie em ninguém cegamente, nem mesmo nos nossos filhos. A carta caiu das minhas mãos. Ernesto pressentira sua própria morte. Ele vira os sinais que eu, cega pelo amor maternal, ignorara. Naquela noite, Carlos veio me visitar. Chegou com uma garrafa de vinho e um sorriso que agora parecia completamente falso. Mãe, estive pensando no seu futuro, disse, servindo-se de um copo sem perguntar se eu queria um. O dinheiro do seguro já está em processo. Serão 75 mil euros. Como você sabe o valor exato? Perguntei fingindo inocência. Bem, eu ajudei o pai com a papelada do seguro. Ele queria garantir que você tivesse dinheiro suficiente para viver confortavelmente uma mentira. Ernesto nunca quis aumentar o seguro. Segundo sua própria nota, ele fora pressionado por Carlos. E o que acha que eu deveria fazer com esse dinheiro? Perguntei, observando cuidadosamente sua reação. Seus olhos brilharam com um brilho que me deu arrepios. Você poderia comprar uma casa menor, mais aconchegante, ou, melhor ainda, mudar-se para uma residência sênior agradável, onde teria companhia e cuidados médicos. Henrique e eu podemos gerir seu dinheiro para que ele renda mais. Gerir meu dinheiro. Só queremos cuidar de você, mãe. Na sua idade, é fácil ser enganada ou tomar decisões financeiras ruins. Nós entendemos de investimentos, de negócios. Podemos triplicar esse valor em poucos anos. Triplicar meu dinheiro ou fazê-lo desaparecer nos bolsos deles. Deixe-me pensar nisso, disse, tentando ganhar tempo. Claro, disse Joana com sua doçura falsa. Mas não demore muito. Pelo seu próprio bem. Depois que eles saíram, sentei-me na cozinha, tremendo de raiva e medo. Meus próprios filhos, meu sangue, não apenas assassinaram seu pai, mas agora planejavam roubar tudo o que me restava. Naquela noite, meu celular vibrou com uma mensagem mais longa que as outras. Amanhã, vá à esquadra de polícia. Peça o relatório do acidente de Ernesto. Há contradições que você precisa saber. No dia seguinte, fui à esquadra local. O sargento Oliveira, que conhecia Ernesto há anos, cumprimentou-me gentilmente. O relatório do acidente do seu marido? Perguntou com uma expressão confusa. Que acidente, senhora Santos? Da oficina dele. Quando a máquina explodiu, o sargento verificou seus arquivos e balançou a cabeça. Não temos nenhum relatório de uma explosão na oficina do Ernesto. Na verdade, não temos nenhum relatório de acidente de trabalho envolvendo seu marido. Senti o mundo oscilar sob meus pés. Mas meu filho disse que foi um acidente na oficina. Por isso ele estava no hospital, senhora Santos. Seu marido chegou ao hospital na terça-feira de manhã, mas não por um acidente de trabalho. Segundo o relatório médico que temos aqui, ele chegou inconsciente com sintomas de envenenamento.
Envenenamento. Os médicos encontraram traços de metanol no sangue dele, uma quantidade suficiente para causar cegueira, danos cerebrais e, eventualmente, morte. O hospital deveria ter informado você sobre isso. Não fora uma explosão, não fora um acidente de trabalho. Alguém envenenara meu marido deliberadamente. Por que ninguém me disse isso? Perguntei com a voz falhando. A família imediata que assinou os papéis do hospital pediu que a informação fosse mantida confidencial para evitar especulações desnecessárias. Disseram que a senhora estava muito emocionalmente frágil para lidar com os detalhes técnicos. A família imediata, Carlos e Henrique, esconderam a verdadeira causa da condição de Ernesto, inventaram a história da explosão e manipularam todos, inclusive eu, para encobrir um assassinato. Senhora Santos, continuou o sargento, se suspeita das circunstâncias da morte do seu marido, podemos abrir uma investigação formal. Eu tinha mais do que suspeitas. Tinha certeza de que meus próprios filhos assassinaram seu pai por dinheiro. Naquela tarde, Henrique veio à casa com um ramo de flores e o mesmo sorriso falso de Carlos. Como está, mãe? Parece cansada. Estou bem? Menti, observando cada gesto dele sob uma nova perspectiva. Só estou pensando no futuro. Isso é bom. Carlos e eu estivemos conversando. Achamos que você deveria vender a casa logo, enquanto está fresca no mercado imobiliário. Por que a pressa? Bem, casas antigas perdem valor rapidamente e você precisa de liquidez. Despesas do funeral, contas médicas pendentes. Mais mentiras. O funeral fora barato, quase insultuosamente. E não havia contas médicas pendentes porque o seguro do hospital as cobrira. Henrique disse, olhando-o diretamente nos olhos. Você sabia que seu pai não morreu de um acidente de trabalho? Por uma fração de segundo vi pânico em sua expressão, mas ele se recuperou rapidamente. Do que está falando, mãe? Fui à esquadra. Não há relatório de uma explosão na oficina do seu pai. Desta vez, o pânico foi mais evidente. Mãe, você não deveria fazer coisas assim. Isso vai te confundir. O luto está te afetando. O luto está me afetando ou vocês têm mentido para mim? Ele se levantou abruptamente, derramando o café que eu servira para ele. Acho que você precisa descansar. Falaremos quando estiver mais calma. Ele saiu rapidamente, mas não antes de fazer uma ligação na varanda, embora eu não conseguisse ouvir as palavras. O tom era urgente, preocupado. Naquela noite recebi a mensagem mais reveladora até então. Eles virão juntos amanhã. Vão tentar te convencer de que está louca, que o luto está te fazendo imaginar coisas. Não acredite neles e não aceite nada que te oferecerem para comer ou beber. A previsão da mensagem misteriosa se concretizou exatamente como advertira. No dia seguinte, Carlos e Henrique chegaram juntos à minha casa, acompanhados por Joana. Eles tinham expressões de preocupação exagerada e uma sacola de pastelaria da confeitaria do centro. Mãe, estamos muito preocupados com você, começou Carlos com uma voz melíflua. Os vizinhos nos disseram que você tem agido de forma estranha. A Dora diz que você tem falado sozinha, que não está se alimentando bem. Dora nunca dissera isso. Era apenas mais uma mentira na crescente coleção deles. Joana trouxe seus pastéis favoritos, acrescentou Henrique, apontando para a sacola. E fizemos um café especial daquela marca que você tanto gosta. Lembrei-me das palavras da mensagem. Não aceite nada que te oferecerem para comer ou beber. Era possível que eles planejassem me envenenar também, como fizeram com Ernesto. Obrigada, mas já tomei café da manhã, disse, mantendo distância. Mas mãe, insistiu Joana com um sorriso que não chegava aos olhos, você precisa se alimentar direito. Perdeu muito peso desde que o pai morreu. Estou bem, repeti firmemente. Carlos trocou um olhar significativo com Henrique. Era o mesmo olhar que compartilharam no hospital quando o médico nos deu o prognóstico de Ernesto. Mãe, disse Carlos, sentando-se mais perto de mim. Queremos falar com você sobre algo importante. Henrique e eu consultamos alguns médicos sobre seu comportamento recente. Meu comportamento? Sim. As perguntas estranhas que você tem feito, as visitas à esquadra, essa obsessão por detalhes irrelevantes sobre o pai. É normal depois de uma perda tão grande, mas pode ser perigoso se não for tratado. Henrique assentiu gravemente. Falamos com o Dr. Almeida. Ele diz que é comum pessoas idosas desenvolverem paranoia após perderem um parceiro, especialmente mulheres da sua idade. Paranoia. Eles estavam me acusando de estar louca por descobrir suas mentiras.
Não sou paranoica, disse com toda a firmeza que podia reunir. Só estou fazendo perguntas que deveria ter feito desde o início. Que perguntas? Desafiou Carlos. Como por que não há relatório policial do suposto acidente do seu pai? Como por que a oficina está perfeitamente limpa se houve uma explosão? Como por que vocês sacaram 5.000 euros da nossa conta sem me dizerem nada? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os três trocaram olhares de pânico mal disfarçado. Mãe, disse Henrique finalmente, essas coisas têm explicações simples. O pai sacou esse dinheiro para reparos que queria fazer em segredo, como uma surpresa para você. Que surpresa? Ele queria remodelar a casa, mentiu Carlos. Contratou alguns trabalhadores para consertar o telhado e pintar as paredes. Queria que fosse uma surpresa para o seu aniversário. Se isso fosse verdade, onde estavam os trabalhadores? Onde estavam os materiais? Porque ninguém na vila sabia dessa suposta remodelação. E sobre o relatório policial, continuou Carlos, nem todos os acidentes de trabalho exigem um relatório, especialmente quando acontecem em propriedade privada. Mas mentiras. O sargento Oliveira fora muito claro. Qualquer acidente de trabalho com lesões graves exige um relatório oficial. Mãe, interveio Joana com uma voz doce, mas condescendente. Só queremos cuidar de você. Por isso pensamos que seria melhor se você se mudasse para um lugar com cuidados médicos especializados. Um lar, corrigiu Carlos. Uma residência de cuidados especializados para pessoas que estão passando por um luto complicado. Eles têm psicólogos, enfermeiros, atividades para te manter ocupada. E, enquanto isso, acrescentou Henrique, podemos cuidar da venda da casa, gerir o dinheiro do seguro, todas essas coisas complicadas que você não deveria ter que lidar no seu estado atual. Aí estava, o plano completo. Declarar-me mentalmente incapaz, internar-me num lar e tomar controle de todo o meu dinheiro. Primeiro, assassinaram Ernesto pelo dinheiro do seguro, e agora queriam roubar de mim também. E se eu recusar? Perguntei. Por que recusaria? Perguntou Carlos com um sorriso que me fez estremecer. Só queremos o que é melhor para você. Porque esta é minha casa. Foi onde construí minha vida com Ernesto. Foi onde vos criei, mãe, disse Henrique com um suspiro exagerado. Você não pode viver no passado para sempre. O pai se foi. Você tem que aceitar e seguir em frente. Eu aceitei, mas isso não significa que vou abrir mão da minha vida e do meu dinheiro. A máscara de preocupação começou a rachar nos rostos dos meus filhos. Carlos levantou-se abruptamente. Tudo bem. Se você não quer ouvir a razão, teremos que tomar medidas mais drásticas. O que isso significa? Significa que podemos iniciar um processo legal para te declarar mentalmente incapaz. Temos testemunhas do seu comportamento errático. Temos depoimentos de médicos que confirmam que você sofre de paranoia senil. Médicos? Que médicos? Eu não falara com nenhum médico sobre meu estado mental. O Dr. Almeida já assinou um relatório preliminar, acrescentou Henrique. Ele diz que, com base nas nossas descrições do seu comportamento, é provável que você precise de cuidados especializados. Um médico que nunca me examinara assinara um relatório sobre meu estado mental com base apenas no que meus filhos lhe contaram. Quanto lhes custara comprar aquela avaliação falsa? Então, você pode cooperar voluntariamente, continuou Carlos. Ou podemos fazer isso legalmente, mas de qualquer forma, você vai ter a ajuda que precisa. Era uma ameaça direta. Se eu não entregasse meu dinheiro voluntariamente, eles usariam o sistema legal para roubá-lo de mim. Preciso de tempo para pensar nisso, disse, tentando ganhar tempo. Claro, disse Joana com sua falsa doçura, mas não muito tempo pelo seu próprio bem. Depois que eles saíram, sentei-me na cozinha tremendo de raiva e medo. Meus próprios filhos, meu sangue, não apenas assassinaram seu pai, mas agora planejavam roubar tudo o que me restava. Naquela noite, meu celular vibrou com uma mensagem mais longa que as outras. Margarida, aqui é Sebastião Costa, investigador particular. Ernesto me contratou 3 semanas antes de morrer porque estava desconfiado de Carlos e Henrique. Eles o envenenaram com metanol misturado no café da manhã. Tenho provas em áudio das conversas deles, planejando tudo. Amanhã, às 15 horas, vá ao café da esquina. Sente-se na mesa do fundo. Estarei lá. Finalmente,
Eu saberia quem estava me enviando aquelas mensagens e, mais importante, teria as provas de que precisava para fazer justiça pela morte do meu marido. Mas também sabia que não tinha muito tempo. Carlos e Henrique haviam mostrado suas cartas. Se eu não agisse rápido, acabaria internada num lar enquanto eles gastavam o dinheiro que custara a vida de Ernesto. A guerra começara. E mesmo sendo uma mulher de 66 anos contra 2 homens sem escrúpulos, eu tinha algo que eles não tinham: a verdade. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra um caminho para vir à tona. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Ernesto, sorri, porque sabia que meu marido não morrera em vão. Sua cautela, seu instinto, sua decisão de contratar um investigador particular me permitiriam obter justiça. Carlos e Henrique subestimaram gravemente sua mãe. Estavam prestes a descobrir que uma mulher lutando pela memória de seu marido assassinado é uma força mais poderosa do que toda a ganância deles combinada. No dia seguinte, chegou cheio de nervosismo e expectativa. Vesti-me cuidadosamente, escolhendo meu vestido roxo mais sério, aquele que usava em ocasiões importantes. Se ia encontrar o homem que poderia me dar as respostas de que precisava, queria estar preparada para qualquer revelação. Às 14h30, caminhei até o café da esquina com passos determinados, mas cautelosos. Cada sombra parecia suspeita. Cada pessoa na rua poderia ser um espião enviado pelos meus filhos. A paranoia que eles me acusaram de ter começava a parecer justificada. O café estava moderadamente cheio. Fui direto para a mesa do fundo, como me foi instruído. Pedi um chá de camomila e esperei, com as mãos tremendo levemente na mesa de madeira gasta. Exatamente às 15 horas em ponto, um homem na casa dos 50 anos aproximou-se da minha mesa. Era alto, de cabelos grisalhos, com olhos inteligentes e uma expressão séria, mas gentil. Carregava uma pasta marrom debaixo do braço. "Senhora Santos?" perguntou em voz baixa. Assenti, ainda sem confiar na minha voz. "Sou Sebastião Costa. Lamento muito pela sua perda. Ernesto era um bom homem." Ele sentou-se à minha frente e colocou a pasta na mesa. "Antes de lhe mostrar o que tenho, preciso que saiba que o que vai ouvir e ver será muito doloroso. Está pronta?" "Estive me preparando desde que recebi sua primeira mensagem", respondi com uma firmeza que não sabia que tinha. Sebastião abriu a pasta e tirou um pequeno gravador de voz. "Ernesto veio me procurar há 1 mês. Estava preocupado com o comportamento dos filhos. Contratou-me para investigá-los discretamente." Ele apertou o botão de reprodução. A voz de Ernesto, tão familiar e querida, preencheu o pequeno espaço entre nós. "Sebastião, preciso que saiba que se algo me acontecer, não será um acidente. Carlos e Henrique têm me pressionado para aumentar meu seguro de vida. Ontem, Carlos trouxe-me papéis que disse serem para proteger melhor a Margarida. Mas quando os li, percebi que havia cláusulas que os beneficiavam diretamente." Meu coração acelerou. Ouvir a voz de Ernesto era como tê-lo de volta por alguns minutos, mas suas palavras confirmavam minhas piores suspeitas. A gravação continuou. "Henrique tem feito perguntas estranhas sobre minha rotina diária. O que como no café da manhã, a que horas saio de casa, se Margarida vem à oficina comigo. Diz que é por preocupação, mas algo no jeito dele me preocupa." Sebastião pausou a gravação. "Essa conversa foi 3 semanas antes da morte dele, mas tenho algo mais recente." Ele reproduziu outra gravação, desta vez com a voz de Carlos ao fundo falando ao telefone. Não podemos esperar mais. O velho está começando a desconfiar. Ontem, ele me perguntou por que eu estava tão interessado no seguro dele. Sim, já tenho o metanol. Funciona perfeitamente porque os sintomas parecem um ataque cardíaco ou um derrame. Não. A mãe não será um problema. Depois que o pai morrer, ela ficará tão devastada que poderemos fazer o que quisermos com ela. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Era a voz do meu filho, meu próprio filho, planejando friamente o assassinato do pai. "Tem mais", disse Sebastião suavemente. "Essa gravação é do dia anterior à morte de Ernesto." Uma nova gravação começou. Desta vez, era Henrique falando com alguém. "Está tudo pronto. Amanhã, Carlos vai colocar o metanol no café do pai. Dissemos a ele que era um suplemento vitamínico especial recomendado por um médico. O idiota vai beber sem suspeitar de nada.
Os sintomas começarão com tontura e confusão, depois perda de visão, convulsões, coma. Os médicos pensarão que foi um derrame ou um ataque cardíaco. Quando descobrirem que é envenenamento, será tarde demais. Meu mundo desabou completamente. Não apenas eles planejaram o assassinato de Ernesto, mas o executaram com uma frieza que me aterrorizava. Como conseguiu essas gravações? Perguntei entre soluços. Ernesto me pediu para instalar dispositivos de escuta na sua casa, explicou Sebastião. Ele estava com medo, mas não sabia exatamente de quê. Colocamos os dispositivos no telefone fixo e em alguns outros pontos estratégicos. Ele tirou uma série de fotografias da pasta. Também tenho isto. Carlos comprando metanol numa loja de ferragens a 30 quilômetros da vila. Ele pagou em dinheiro e usou um nome falso, mas tenho isso em vídeo. As fotografias mostravam claramente Carlos saindo de uma loja de ferragens com uma pequena garrafa nas mãos. A data nas fotos era 5 dias antes da morte de Ernesto. E isto, continuou Sebastião mostrando mais documentos, são os registros financeiros de Carlos e Henrique dos últimos 6 meses. Eles têm gastado muito mais dinheiro do que suas rendas justificam. Carlos deve 70 mil euros a um agiota na cidade. Henrique tem dívidas de jogo de 40 mil euros. Eles estavam desesperados. Tudo começou a fazer sentido. Não era apenas ganância que motivara o assassinato de Ernesto. Era desespero financeiro. Meus filhos estavam arruinados e viam seu pai como uma fonte de dinheiro fácil e rápido. Por que não foi à polícia imediatamente após a morte de Ernesto? Perguntei. Porque Carlos e Henrique são muito espertos. Eles subornaram o médico que atendeu Ernesto no hospital para alterar o diagnóstico oficial. Em vez de envenenamento, a certidão de óbito diz insuficiência cardíaca devido a complicações de um acidente de trabalho. Sem essa evidência médica, minhas gravações poderiam não ser suficientes para uma condenação. Mas agora temos todas as evidências juntas, disse, sentindo uma mistura de dor e determinação. Exatamente. E há mais uma coisa que você precisa saber. Meu sangue gelou. O quê? Seus filhos planejavam te matar também. Sebastião reproduziu uma última gravação, desta vez com as vozes de Carlos e Henrique juntos. Quando tivermos o dinheiro do seguro do pai, precisamos nos livrar da mãe também, disse Carlos. Não podemos arriscar que ela desconfie ou que alguém coloque ideias na cabeça dela. Como? Perguntou Henrique, da mesma forma que com o pai. Mas, desta vez, podemos fazer parecer um suicídio por depressão. Uma viúva que não consegue viver sem o marido. Ninguém questionaria. E o dinheiro, como seus únicos herdeiros, tudo seria nosso. A casa, as poupanças, o dinheiro do seguro, quase 200 mil euros no total. A gravação parou. Eu tremia incontrolavelmente. Meus filhos não apenas assassinaram seu pai, mas planejavam me assassinar também, tudo por dinheiro. Senhor Era Santos, disse Sebastião gentilmente. Sei que isso é devastador, mas temos evidências suficientes para fazê-los pagar pelo que fizeram. O que fazemos agora? Primeiro, precisamos ir à polícia com todas essas evidências. O sargento Oliveira é um homem honesto. Ele não está envolvido na corrupção. Segundo, precisamos agir rápido. Seus filhos estão planejando te declarar mentalmente incapaz amanhã. Se conseguirem, será muito mais difícil prosseguir legalmente. Amanhã? Perguntei. Sim, interceptei uma conversa telefônica esta manhã. Eles vão se encontrar com o juiz Mendes às 10 horas da manhã para iniciar o processo de incapacitação mental. Levantei-me da mesa com uma determinação que não sentia há semanas. Então temos que agir esta noite. Exatamente, confirmou Sebastião. Mas primeiro, há mais uma coisa que quero te mostrar. Ele tirou uma última fotografia da pasta. Nela, Ernesto saía de uma clínica médica que eu não reconhecia. 3 dias antes de morrer, seu marido foi fazer um exame médico completo numa clínica na cidade. Os resultados mostram que ele estava perfeitamente saudável, não havia sinais de doenças cardíacas. A pressão arterial estava normal, tudo estava perfeito. Isso prova definitivamente que a morte dele foi causada por envenenamento, não por problemas de saúde naturais. Era a peça final do quebra-cabeça. Ernesto fora um homem saudável, assassinado pelos próprios filhos. Sebastião, disse, segurando sua mão. Obrigada por manter sua promessa ao meu marido. Agora, vamos buscar justiça. Naquela mesma noite, Sebastião e eu fomos diretamente à esquadra de polícia. O sargento Oliveira estava no turno da noite aquela semana, o que era perfeito para nossos propósitos.
Quando chegamos, eram 20 horas e a esquadra estava relativamente tranquila. Sargento Oliveira disse com uma voz firme: preciso registrar uma queixa formal pelo assassinato do meu marido, Ernesto. O sargento olhou para mim com surpresa. Assassinato? Senhora Santos? A certidão de óbito diz que ele morreu de complicações cardíacas após um acidente de trabalho. A certidão de óbito é falsa, respondi, colocando a pasta de Sebastião em sua mesa. Meu marido foi deliberadamente envenenado com metanol pelos nossos próprios filhos. Nas 2 horas seguintes, Sebastião e eu apresentamos todas as evidências. As gravações em áudio, as fotografias de Carlos comprando metanol, os documentos bancários mostrando os saques não autorizados, os resultados médicos de Ernesto comprovando sua saúde perfeita e, finalmente, as conversas gravadas onde meus filhos confessavam tanto o assassinato do pai quanto os planos para me matar. O sargento Oliveira ouviu cada gravação com uma expressão cada vez mais séria. Quando terminamos, ele se recostou na cadeira e balançou a cabeça em descrença. Isto é monstruoso, murmurou. Tem certeza de que quer seguir com isso, senhora Santos? Uma vez que prendermos seus filhos, não há volta, sargento. Respondi com toda a dignidade que podia reunir. Esses homens assassinaram meu marido a sangue frio por dinheiro. Estavam planejando me assassinar também. Eles não são mais meus filhos. São criminosos que devem pagar por seus crimes. Vamos precisar que o médico legista exume o corpo de Ernesto para confirmar a presença de metanol, explicou o sargento. Está preparada para isso? Faça o que for necessário, respondi sem hesitação. O sargento Oliveira chamou imediatamente o procurador distrital. Apesar da hora tardia, a gravidade do caso fez o procurador vir à esquadra pessoalmente. Após revisar todas as evidências, ele autorizou imediatamente mandados de prisão para Carlos e Henrique. Procederemos ao amanhecer, explicou o procurador. Precisamos garantir que temos todas as evidências antes que eles possam destruir qualquer prova adicional. Sebastião me acompanhou até em casa naquela noite. Tem certeza de que ficará bem sozinha? Perguntou com preocupação. Estarei bem, respondi. Depois de tudo o que descobri, não tenho mais medo. Tenho a justiça do meu lado. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentada na cozinha, olhando as fotografias de Ernesto que tínhamos nas paredes. Pela primeira vez desde sua morte, não sentia apenas dor. Sentia uma estranha mistura de tristeza e satisfação, sabendo que a justiça pela sua morte estava próxima. Às 6 horas da manhã, meu celular tocou. Era Carlos. Mãe, precisa vir à casa do Henrique imediatamente. Algo terrível aconteceu. O que aconteceu? Perguntei, fingindo preocupação. É melhor eu explicar pessoalmente. Por favor, venha rápido. Sabia que era uma armadilha. Após ouvir as gravações na noite anterior, sabia que eles estavam planejando adiantar seus planos para se livrar de mim. Mas também sabia que a polícia já estava a caminho para prendê-los. Estou a caminho, menti. Em vez de ir à casa de Henrique, fiquei na minha cozinha esperando. Às 7h30 da manhã, vi pela janela várias viaturas policiais seguindo em direções diferentes, rumo às casas dos meus filhos. Meu celular tocou repetidamente na hora seguinte. Primeiro Carlos, depois Henrique, ambos com vozes cada vez mais desesperadas perguntando onde eu estava, mas não respondia a nenhuma ligação. Às 9 horas da manhã, o sargento Oliveira bateu à minha porta. Senhora Santos, prendemos Carlos e Henrique. Eles estão sob custódia policial, acusados de assassinato em 1º grau e conspiração para cometer assassinato. Senti minhas pernas tremerem, mas desta vez não era de medo, era de alívio. Como eles reagiram? Perguntei. Carlos negou tudo no início, mas quando tocamos as gravações para ele desabou. Henrique tentou escapar pela janela dos fundos da casa. Tivemos que persegui-lo por 6 quarteirões naquela tarde. Joana veio me ver. Chegou soluçando, implorando, completamente diferente da mulher fria e calculista que eu conhecia. Senhora Santos, por favor, tem que retirar as acusações contra Carlos. Ele não é mau. Estava apenas desesperado por causa das dívidas. Isso também é minha culpa. Eu o pressionei muito para arranjar dinheiro. Olhei para ela sem um pingo de compaixão. Joana, seu marido envenenou meu marido. Ele estava planejando me assassinar também. Não há explicação ou justificativa para isso. Mas somos família, gritou ela em desespero. Pense no que isso vai fazer com a família. A família morreu no dia em que vocês decidiram matar Ernesto por dinheiro, respondi friamente. Agora, por favor,
Saia da minha casa. 3 dias depois, a exumação do corpo de Ernesto foi realizada. Os resultados do laboratório confirmaram exatamente o que Sebastião descobrira: níveis letais de metanol em seu sistema, suficientes para causar todos os sintomas que ele experimentara antes de morrer. O caso tornou-se uma sensação em toda a vila. Ninguém podia acreditar que 2 filhos assassinaram o próprio pai por dinheiro. Os jornais locais chamaram-no de o crime mais cruel da década. Nas semanas seguintes, mais detalhes vieram à tona durante a investigação. Carlos realmente devia 70 mil euros a credores ilegais que começaram a ameaçá-lo com violência. Henrique perdera 50 mil euros em casas de jogo clandestinas e também enfrentava ameaças. Eles viam o dinheiro do seguro de vida de Ernesto como sua única salvação, mas sua ganância os levou a aumentar tanto as apólices que isso despertara a suspeita do próprio pai. Também descobrimos que o médico que falsificara a certidão de óbito recebera 5 mil euros em dinheiro de Carlos. Ele também foi preso por obstrução à justiça e falsificação de documentos oficiais. Sebastião explicou todos os detalhes do plano que Ernesto fizera com ele. Seu marido era mais esperto do que os filhos pensavam. Ele sabia que algo ruim estava por vir, mas não sabia exatamente o que. Contratou-me não apenas para investigar Carlos e Henrique, mas também para proteger você se algo lhe acontecesse. Ele sabia que eles iam matá-lo? Perguntei. Não exatamente, disse Sebastião, mas suspeitava que sua vida estava em perigo. Por isso instalamos os dispositivos de gravação. Por isso documentamos tudo. Ele queria garantir que se algo lhe acontecesse, a verdade viesse à tona. Meu Ernesto, mesmo em seus últimos dias, esteve me protegendo. Ele antecipara a traição dos nossos filhos e tomara medidas para garantir que a justiça prevalecesse. O julgamento foi marcado para começar em 2 meses. Tanto Carlos quanto Henrique enfrentavam acusações de assassinato em 1º grau, que no nosso estado acarretava uma pena de 25 anos à prisão perpétua. O dia do julgamento chegou após 2 meses de intensa preparação jurídica. A sala do tribunal estava completamente cheia. Jornalistas de vários jornais regionais vieram cobrir o que já era conhecido como o caso dos filhos assassinos. Toda a vila estava lá. Vizinhos, ex-colegas de Ernesto, até pessoas que eu mal conhecia, mas que queriam testemunhar esse momento histórico de justiça. Usei meu melhor vestido preto, o mesmo que vestira no nosso casamento tantos anos atrás, mas que agora representava luto e dignidade. Sebastião me acompanhou, sentando-se ao meu lado durante todo o processo. Sua presença me dava força para enfrentar o que seria o dia mais difícil da minha vida. Carlos e Henrique entraram no tribunal algemados, vestidos com macacões laranja de prisão. Vê-los assim partiu meu coração mais uma vez, mas eu não sentia mais pena deles. Sentia apenas uma profunda tristeza pela morte moral que escolheram muito antes de assassinarem fisicamente seu pai. O procurador apresentou o caso com uma precisão devastadora. Uma a uma, as gravações foram reproduzidas no tribunal. O silêncio era absoluto cada vez que as vozes de Carlos e Henrique eram ouvidas, planejando friamente o assassinato de Ernesto. Quando o procurador reproduziu a gravação onde planejavam me matar também, várias pessoas na plateia suspiraram horrorizadas. Uma idosa levantou-se e saiu do tribunal chorando. Não podia culpá-la. Era difícil processar tamanha crueldade. Senhoras e senhores do júri, disse o procurador em sua declaração inicial, este não é um caso comum de ganância familiar. É um caso de premeditação fria e calculada, onde 2 homens decidiram assassinar o pai que os criou com amor e sacrifício, simplesmente porque precisavam de dinheiro para pagar dívidas de jogo e empréstimos irresponsáveis. Os advogados de Carlos e Henrique tentaram apresentar uma defesa baseada em circunstâncias desesperadas e influências externas, mas as evidências eram esmagadoras. As gravações não mentiam. Os documentos bancários não mentiam. As evidências forenses do metanol no corpo de Ernesto não mentiam. Quando chegou minha vez de testemunhar, caminhei até o púlpito com pernas trêmulas, mas uma mente clara. Estivera esperando por esse momento por meses. Senhora Santos, perguntou o procurador, pode nos dizer como era sua relação com seus filhos antes do assassinato do seu marido? Achava que tinha uma boa relação com eles, respondi, olhando diretamente para Carlos e Henrique. Criei-os com amor, sacrifiquei tudo pelo bem-estar deles
O pai deles trabalhou de sol a sol para lhes dar o melhor que podíamos. Nunca imaginei que esse amor e sacrifício se tornariam a razão para seu assassinato. Em algum momento, suspeitou que eles poderiam fazer mal ao seu marido? Não, essa é a parte mais dolorosa de tudo isso. Confiei neles completamente. Quando me disseram que Ernesto sofreu um acidente na oficina, acreditei. Quando organizaram o funeral tão rapidamente, pensei que estavam sendo eficientes em seu luto. Nunca imaginei que estavam encobrindo um assassinato. Carlos baixou a cabeça durante meu testemunho. Henrique olhou para mim com desafio, mas vi lágrimas em seus olhos. Tarde demais para lágrimas, tarde demais para arrependimento. O momento mais dramático do julgamento veio quando o procurador decidiu reproduzir a gravação completa da conversa, onde eles planejaram meu próprio assassinato. A voz de Carlos encheu o tribunal. Quando tivermos o dinheiro do seguro do pai, precisamos nos livrar da mãe também. Não podemos arriscar que ela desconfie. Um murmúrio de horror percorreu a plateia. Várias pessoas viraram-se para me olhar com expressões de descrença e compaixão. Como se sentiu quando ouviu essa gravação pela primeira vez? Perguntou o procurador. Percebi que havia perdido meus 2 filhos muito antes de perder meu marido. Respondi com a voz falhando, mas firme. Os bebês que amamentei, as crianças que confortei em seus pesadelos, haviam morrido e foram substituídos por 2 estranhos, capazes de qualquer crueldade por dinheiro. A defesa tentou me contra-interrogar, sugerindo que talvez eu tivesse interpretado mal as intenções dos meus filhos, que talvez o luto tivesse me feito exagerar as evidências, mas as gravações falavam por si mesmas. Sebastião também testemunhou, explicando em detalhes como Ernesto o contratara por medo dos próprios filhos. Ele descreveu cada etapa da investigação, cada evidência coletada, cada momento gravado que revelou a verdade. O médico legista apresentou os resultados da exumação, confirmando a presença letal de metanol no corpo de Ernesto. Ele explicou como esse veneno age lentamente, causando exatamente os sintomas que meu marido experimentara antes de morrer. Após 3 dias de testemunhos devastadores, chegaram os argumentos finais. O procurador foi esmagador. Carlos e Henrique não são vítimas das circunstâncias. São predadores que viram seus próprios pais como obstáculos financeiros a serem eliminados. Planejaram, executaram e encobriram o assassinato de Ernesto e estavam planejando fazer o mesmo com Margarida. Eles não merecem compaixão, merecem justiça. O júri deliberou por 6 horas. Quando voltaram, o silêncio no tribunal era absoluto. Eu podia ouvir as batidas do meu próprio coração enquanto o juiz lia o veredicto. No caso do Estado contra Carlos Santos e Henrique Santos, pela acusação de assassinato em 1º grau de Ernesto Santos, consideramos os réus culpados. O tribunal explodiu em murmúrios e exclamações. Carlos desabou na cadeira, finalmente compreendendo a magnitude do que fizera. Henrique permaneceu rígido, olhando fixamente para a frente sem expressão. Pela acusação de conspiração para cometer assassinato contra Margarida Santos, consideramos os réus culpados. O juiz prosseguiu imediatamente com a sentença. Carlos Santos e Henrique Santos pelo assassinato premeditado de seu pai e pela conspiração para assassinar sua mãe, eu os condeno à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 30 anos. Quando ouvi aquelas palavras, senti um peso gigantesco ser retirado dos meus ombros. Justiça. Finalmente, havia justiça para Ernesto. Após o julgamento, muitas pessoas vieram me abraçar e expressar seu apoio. Dora chorou comigo, não de tristeza, mas de alívio. Margarida, Ernesto pode descansar em paz agora, sussurrou-me. Naquela noite voltei para minha casa, que agora parecia diferente. Não era mais um lugar de dor e traição. Era meu lar novamente. O lugar onde Ernesto e eu fôramos felizes por 42 anos. Sebastião veio me visitar uma semana após o julgamento. Como se sente? Perguntou. Em paz, respondi honestamente. Pela primeira vez desde a morte de Ernesto, durmo profundamente. Sei que ele está descansando porque sua morte não ficou impune. E o dinheiro, o seguro, as poupanças? Doei o dinheiro do seguro de vida para uma fundação para vítimas de crimes familiares. Expliquei. Aquele dinheiro estava manchado de sangue. Eu nunca poderia usá-lo. Minhas poupanças pessoais são suficientes para viver modestamente pelo resto dos meus dias. 6 meses após o julgamento, recebi uma carta pelo correio da prisão. Era de Carlos. Mãe, sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba que me arrependo de tudo.
O dinheiro, as dívidas, o desespero, eles nos cegaram. Perdemos toda a humanidade. Henrique e eu destruímos a família mais amorosa do mundo por 75 mil euros que nem conseguimos aproveitar. Amanhã vou me suicidar na minha cela. Não consigo viver com o que fizemos. Cuide-se, mãe. Diga ao pai que lamentamos por termos sido filhos tão ruins. Não cheguei a tempo de impedir seu suicídio. Carlos foi encontrado enforcado em sua cela no dia seguinte. Henrique, ao saber da morte do irmão, sofreu um colapso nervoso completo e foi transferido para o hospital psiquiátrico da prisão. Hoje, 2 anos após o julgamento, vivo pacificamente na minha pequena casa. Transformei a oficina de Ernesto num jardim onde cultivo flores para levar ao seu túmulo todos os domingos. Sebastião tornou-se um amigo próximo, visitando-me regularmente para garantir que estou bem. Às vezes, os vizinhos me perguntam se sinto falta dos meus filhos. A resposta é complicada. Sinto falta das crianças que eles foram, mas essas crianças morreram muito antes de Ernesto. Os homens que eles se tornaram não eram meus filhos. Eram estranhos que compartilhavam meu sangue, mas não meu coração. Aprendi que a verdadeira família não é definida pelo sangue, mas pelo amor, lealdade e respeito mútuo. Ernesto foi minha verdadeira família por 42 anos. Os amigos que me apoiaram durante o julgamento são minha família agora. A justiça não trouxe Ernesto de volta, mas me deu paz. E nas noites tranquilas, quando me sento na varanda onde tantas vezes tomamos café juntos, juro que sinto sua presença, orgulhoso de mim por ter sido forte o suficiente para fazer a coisa certa, mesmo que isso significasse perder meus filhos para sempre. 5 anos se passaram desde aquele dia terrível no cemitério, quando recebi a primeira mensagem que mudou minha vida para sempre. Hoje, aos 71 anos, meu cabelo completamente branco reflete todas as tempestades que enfrentei e superei. Mas meus olhos, como minha querida amiga Dora me diz, brilham com uma paz que não tinham antes. A casa onde Ernesto e eu construímos nossos sonhos ainda é meu refúgio. Fiz algumas melhorias com o dinheiro que economizara. Pintei as paredes de um amarelo suave, a cor favorita de Ernesto, e transformei sua antiga oficina no jardim mais bonito do bairro. Rosas vermelhas, cravos brancos, girassóis que sempre buscam o sol, assim como ele me ensinou a fazer durante nossos anos mais difíceis. Sebastião Costa tornou-se mais do que apenas o investigador que me ajudou a obter justiça. Tornou-se minha família escolhida. Ele vem me visitar todas as quartas-feiras à tarde e tomamos café na varanda enquanto ele me conta histórias de outros casos. Às vezes, ele me pergunta se me arrependo de ter denunciado meus próprios filhos, se não teria sido melhor manter o segredo e viver com a mentira. Nunca, respondo sempre. A verdade dói, mas as mentiras matam a alma. A fundação que estabeleci com o dinheiro do seguro de vida tornou-se algo maior do que jamais imaginei. A Fundação Ernesto Santos para vítimas de crimes familiares agora ajuda dezenas de famílias todos os anos que passaram por tragédias semelhantes à minha. Temos psicólogos, advogados e investigadores particulares, todos trabalhando para que nenhuma outra família tenha que sofrer em silêncio o que eu sofri. Há 6 meses, uma mulher de 40 anos veio me procurar. Seu nome era Eliana, e ela suspeitava que seu irmão assassinara sua mãe por causa da herança. Sua história era dolorosamente semelhante à minha. Parentes gananciosos, pressão para vender propriedades, comportamento estranho após a morte. A fundação forneceu a ela um investigador particular, aconselhamento jurídico gratuito e apoio psicológico durante todo o processo. Quando seu irmão foi condenado por assassinato 3 meses depois, Eliana veio me abraçar, chorando. Senhora Santos, você salvou minha vida. Se não tivesse tido a coragem de denunciar seus próprios filhos, eu nunca teria tido a coragem de denunciar o meu. Esses são os momentos que me lembram porque toda a dor que passei valeu a pena. Henrique ainda está vivo, embora não seja mais o mesmo homem que conheci. Após o suicídio de Carlos, sua mente desmoronou completamente. Os médicos dizem que ele vive num estado constante de culpa e paranoia, acreditando que Ernesto o visita todas as noites para repreendê-lo pelo assassinato. Ele tentou se suicidar 3 vezes, mas os guardas da prisão o mantêm sob vigilância constante. Recebo cartas dele ocasionalmente. São incoerentes, cheias de pedidos desesperados de perdão. No início, eu as lia, procurando algum traço do filho que criei com tanto amor. Mas então percebi que ler aquelas cartas apenas reabria feridas que já haviam cicatrizado.
Agora as guardo, sem abrir, numa caixa de sapatos. Talvez um dia eu as leia. Talvez não. Tenho o direito de proteger minha paz de espírito. Joana desapareceu da vila imediatamente após o julgamento. Alguém me disse que ela se mudou para a cidade e mudou de nome. Não a culpo. Carregar o sobrenome de um assassino não deve ser fácil. Às vezes me pergunto se ela sabia o que Carlos estava planejando, se ela foi uma cúmplice silenciosa do assassinato de Ernesto. Mas essas perguntas pertencem ao passado e aprendi a viver no presente. A vila de Ribeira do Tejo nunca esquecerá o caso. Tornou-se uma lenda local, uma história que os pais contam aos filhos como um aviso sobre ganância e traição. Alguns me veem como uma heroína, outros como uma mulher cruel que enviou os próprios filhos para a prisão. Não me importo com o que pensam. Eu sei a verdade, e a verdade me deu a paz de que precisava. Minha saúde permanece surpreendentemente boa para a minha idade. O médico diz que é porque finalmente consegui me libertar do estresse e da tristeza que carregava. O corpo cura quando o coração encontra paz, explicou ele no meu último check-up. As manhãs de domingo são as minhas favoritas. Corto flores frescas do meu jardim e caminho até o cemitério para visitar o túmulo de Ernesto. Sua lápide agora tem uma inscrição que mandei gravar após o julgamento. Ernesto Santos, marido amado, pai traído, homem honrado. Seu amor foi mais forte que sua morte. Conto a ele tudo o que aconteceu durante a semana. Falo sobre a fundação, sobre as famílias que ajudamos, sobre as cartas de agradecimento que recebo de pessoas que encontraram justiça graças à nossa história. Juro que sinto sua aprovação no vento que move as folhas das árvores próximas. Sabe o que é mais estranho, meu amor? Disse durante minha última visita. Já não sinto dor quando penso em Carlos e Henrique. Só sinto pena. Pena porque eles tiveram todo o amor do mundo e escolheram o ódio. Tiveram uma família que os adorava e escolheram a traição. Tiveram a oportunidade de ser homens honrados como você e escolheram ser assassinos. Na semana passada, uma repórter da cidade veio me entrevistar para um documentário sobre crimes familiares. Ela perguntou se havia algo que eu gostaria de dizer às pessoas que poderiam estar passando por situações semelhantes. A família não é uma desculpa para o crime, respondi. O amor não é cego. O amor com limites é o verdadeiro amor. Se alguém que diz te amar é capaz de te machucar por dinheiro ou conveniência, essa pessoa não te ama de verdade. E nunca, jamais, é tarde demais para buscar justiça, não importa quem seja o culpado. Este ano, no 5º aniversário da morte de Ernesto, organizei uma cerimônia especial em sua memória. Mais de 200 pessoas compareceram. Vizinhos, membros da fundação, famílias que ajudamos, autoridades locais. Foi lindo ver como sua morte, que começou como uma tragédia, tornou-se uma força para o bem na vida de tantas pessoas. Sebastião fez um discurso emocionante. Ernesto Santos morreu por causa da ganância dos seus filhos, mas seu legado vive em cada família que encontra justiça, graças à coragem da sua esposa. O mal tentou destruir sua história, mas o bem a transformou em esperança para outros. À noite, antes de dormir, às vezes pego as velhas fotografias de quando Carlos e Henrique eram crianças. Vejo-os brincando no quintal, abraçando o pai, rindo comigo em natais passados. Permito-me chorar por aquelas crianças inocentes que um dia existiram antes que a ganância as corrompesse completamente. Mas já não choro pelos homens que se tornaram. Esses homens escolheram seu destino. Minha história acabou sendo maior que minha tragédia pessoal. Tornou-se um símbolo de que a justiça é possível, mesmo quando vem das fontes mais inesperadas. Uma viúva de 66 anos provou que a verdade é mais poderosa que as mentiras, que o amor verdadeiro é mais forte que a traição e que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Amanhã é quarta-feira e Sebastião virá tomar café, como sempre. Vou fazer seu pastel favorito e contar sobre as cartas de agradecimento que chegaram esta semana. Depois, trabalharemos juntos no jardim, plantando novas flores para a primavera. A vida continua, mais simples, mas mais autêntica do que antes. Aprendi que a verdadeira família não é sobre sangue compartilhado, mas sobre valores compartilhados, respeito mútuo e um amor que nunca se transforma em dano. Ernesto, onde quer que você esteja, espero que saiba que mantive a promessa que fiz ao lado do seu túmulo naquele dia terrível. Encontrei a verdade, busquei justiça e transformei nossa dor em esperança para outros. Sua morte não foi em vão, meu amor. Gostou da minha história? E de que cidade você está acompanhando?
Vamos nos encontrar nos comentários. Se gostou da história, pode me apoiar enviando um super obrigado para que eu possa continuar trazendo mais histórias como esta. Muito obrigada pelo seu carinho e apoio. Estou ansiosa pelos seus comentários sobre a história. Na tela, você pode ver 2 novas histórias de vida que recomendo muito. Há muito mais no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Nos vemos na próxima história de vida.